regular as plataformas de mídias sociais é uma necessidade do nosso tempo. Fazer isso é obrigatório e a gente nem tem escolha, na real. Parece assim, carregado, dramático, né, cara? E, na real, o que você tem aí é só a conclusão assim, de uma fala de um ministro do governo brasileiro. A regulação é uma exigência do nosso tempo. Estou falando do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que é o cara que foi a carga contra o Google, porque o Google, no segundo dia do quinto mês de 2023, se saiu com essa aqui, né? Olha lá, ó. Meteu um editorial, posso falar assim? Uma posição corporativa, uma nota, famosa nota de repúdio, contra o PL das fake news. Logo ali abaixo do buscador, com uma audiência assim absurda, né? O Flávio Dino tomou as medidas que ele achou que tinha que tomar. Certamente o site mais visitado do mundo. Certamente o site mais visitado do mundo. Isso eu estava dizendo para o Marco agora há pouco, é doideira você pensar nisso, porque quem mais tem esse poder para bater de frente e fazer igual? Não tem. Usaram uma bomba atômica comunicacional contra o PL das fake news. É isso. Aí cai a bomba atômica. Cadê o ministro Pistola? Visto que Ministro Pistola não, Marco, que ele é desarmamentista. estes reclames acerca da imperatividade desta lei estão vinculados muito fortemente a eventos de conhecimento geral. A exemplo do assombroso e hediondo crescimento de estímulos à violência nas escolas do nosso país. Assim como também vimos os meios de comunicação, inclusive neste domingo, com uma longa matéria sobre a manipulação de ódios. Veículos aí é o Fantástico, tá? Fantástico fez um negócio assim também. Uau! Contra adolescentes por intermédio de uma dessas empresas. A regulação, portanto, não é uma proposta do governo. A regulação é uma exigência do nosso tempo. E ela é não só amparada pela Constituição. A regulação é exigida pela Constituição. Pois é, já está lá na Constituição dizendo que a atividade no Brasil tem que ser regulamentada, né? Atividade comercial desse tipo, etc. e tal. Olha, Marco, eu sempre penso, cara, num livro chamado 10 Razões para Deletar Suas Redes Sociais, de um cara, Jaron Lanier, o nome dele, é um pioneiro aí do Vale do Silício, certamente você conhece, certamente você já estudou, né? E o que esse cara diz é que o problema mais fundamental está no modelo de financiamento dessas redes. Como o conteúdo não é pago, a publicidade tem que ser enfiada a goela abaixo de todo mundo. Aí, com a desculpa de veicular publicidade, o que os caras fazem é mais do que isso, é direcionar a publicidade. E aí, com a desculpa de direcionar a publicidade, vem o que ele chama de um império de manipulação de comportamento. Então, eles basicamente conseguem ditar o teu próximo clique ao conhecer seu comportamento e ao oferecer um conteúdo que se adeque a ele. O Marco, aqui do meu lado, eu disse que ele conhece o autor que eu citei e tal. Pô, o cara foi representar o Brasil na ONU para falar sobre o Marco Civil da internet, por exemplo. É um cara inteirado com esse assunto, o mundo da tecnologia, do ativismo digital também e tal. Cara, como é que é o futuro, entendeu? Dessa indústria? Porque, beleza, ela é meio nova, ela causou um impacto no mundo, desestabilizou algumas democracias, caso da brasileira também e tal. O que a gente faz com isso? Entendeu? Regulou agora. Só que não tem estabilidade na tecnologia, Marco. Daqui a pouco tem. Você está regulando mídia social, já chegou a inteligência artificial, causando outro reboliço na sociedade. E aí, cara? Eu não vejo estabilidade, cara. Não tem estabilidade à vista. Nós estamos num mar revolto e não tem terra para portar, sacou? Essa é uma questão realmente muito séria. O que as Big Techs conseguiram fazer é de um nível de poder, de entendimento do nosso pensamento que é inédito, e muita gente não tem noção. Eu gostaria de exemplificar algumas coisas aqui. Há mais de 10 anos, as Big Techs têm condição de fazer clones matemáticos da nossa tomada de decisão. Ou seja, todas as grandes empresas, o Google, a Meta, a Amazon, o próprio Twitter, entre outras, eles sabem
que se eles me apresentarem 2 opções, eu vou escolher essa ou aquela, e eles sabem isso com 90 e tantos % de certeza. Por exemplo, se eles me apresentarem uma camiseta vermelha e uma verde, ou se eles me apresentarem um skate e uma bicicleta, eles sabem qual eu vou escolher, não só para mim, como para todo mundo. Isso já foi demonstrado de muitos jeitos, em muitas pesquisas, está descrito em muitos livros. Por exemplo, um dos experimentos que isso é demonstrado, acho que está no Sapiens, do Harari, um desses livros bem de aeroporto, assim, que demonstra que um dos estudos, com 7 likes, ou seja, com 7 interações no Facebook, o Facebook já sabe mais do que os seus amigos sobre você, aí ele vai aumentando assim, com 14 é mais do que o seu cônjuge, com 30 e poucos é mais do que o seu terapeuta, e com 90 e poucos likes é mais do que você mesmo. Ou seja, ele sabe melhor do que você o que você escolheria dadas certas decisões. Isso é possível há muitas décadas, e isso vai ficando cada vez mais aprimorado. Com esse tipo de conhecimento sobre nós, é possível nos manipular de muitos jeitos diferentes. Até por isso, por exemplo, eu faço que... Isso são todas soluções muito individuais, tá? Então, assim, não são soluções gerais, mas uma das coisas que eu faço é uma dieta de pegada de dados, de quanto dado eu deixo por aí. Eu uso VPN para proteger a minha navegação, eu saí do Facebook azul em 2017, tem um vídeo aqui no próprio YouTube onde eu explico por que eu fiz isso, porque eles manipulavam a decisão e discussão e tal. Então, assim, tem uma série de coisas que eu faço, tem uma série de coisas que outras pessoas fazem também para deixar, por exemplo, 10 razões para você deixar suas redes sociais. É um livro sobre isso, sobre por que as redes sociais te deixam mais deprimido, por que é melhor você desligar delas, passar um pouco de abstinência e depois você adapta a sua vida e você vai ser mais feliz do que antes. E ele mostra isso com um monte de número, um monte de pesquisa e tal. Então existem muitas coisas que podem ser feitas do ponto de vista individual, mas eu gosto de pensar nas soluções mais coletivas, né? Soluções mais estruturais. E eu acho que estruturalmente a gente tem que agir com regulação em cima dessas empresas. Não tem outra solução. A gente tem que agir com regulação de vários tipos. A Europa tem feito isso de um jeito bastante interessante. Os Estados Unidos não tanto, apesar de alguns estados, tipo Califórnia e Nova York, terem alguma coisa. Mas eu acho que agir com regulação para as empresas de publicidade, para as big techs de dados, para as big techs, né, as grandes empresas de comunicação, que elas são empresas de comunicação, na verdade, para as grandes empresas de comunicação serem limitadas do quanto elas podem usar o que elas sabem da gente para nos manipular. Isso é possível de ser feito com regulação e com fiscalização e com estruturas de mercado que já existem, além, é claro, que eu acho que a gente tem que construir novas vivências, né, novas subjetividades, onde a gente viva outros valores. Mas do ponto de vista do que já existe, a Europa, por exemplo, a União Europeia e seus países têm mostrado caminhos que dá para a gente aplicar aqui, e não só isso, a gente também faz muita coisa incrível. O Marco Civil da internet foi a lei mais moderna de internet quando ela foi aplicada, ela ficou sendo a lei mais moderna de internet durante muitos anos, agora ela já precisa de atualizações e tal, mas é isso, assim, a gente faz muita coisa legal por aqui também. Certos estados nos Estados Unidos também fazem coisas interessantes para a gente olhar, e é construir a nossa própria realidade, assim, eu acho que não tem muita receita pronta. Eu gosto muito das soluções estruturais, cara, limitar o que as redes sociais podem fazer com relação aos nossos dados, limitar muito o que elas podem fazer, porque hoje elas conseguem construir clones digitais nossos que nos manipulam de jeitos que não são saudáveis para ninguém na sociedade, sabe? Principalmente em relação a eleições e consumos e tal. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, pra você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo.